Olá, bom dia, bom dia, bom dia. 6h37 da manhã de uma quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Bom dia, bom dia, bom dia sempre. Obrigada e obrigada e obrigada, meu Senhor. Então vamos lá. Para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Naquele dia. Se naquele dia com o médico eu me encontraria. Bem verdade que o médico era o Messias. Mas como eu necessitava ou necessitaria, o Messias ali me esperaria. Claro que a gente poderia até imaginar, nossa, que privilégio. Ou talvez nem fosse acreditar, mas e daí? O médico estava lá, era o meu médico particular, aquele que nunca esteve a me faltar. Aquele que soube o remédio me dar, o alimento balancear, a água dosar e até o suquinho ele fez questão de preparar. Todas as vezes que a necessidade esteve a chegar. Então, ele esteve a marcar. Eu não posso falar que o lugar era assim um problema, ou talvez dissesse o problema era o lugar. Se o inferno não é um lugar simples para a gente estar, mas o médico esteve a me falar que eu era acostumada a no inferno entrar. Portanto, ali estava todo o alimento que eu iria precisar quando a necessidade fosse chegar. Quando? Sim, quando eu estava assim a me preparar. Fiquei pensando se eu poderia o óculos tirar. Sim, quem sabe eu fosse mesmo me acostumar a de óculos não precisar. Santo, ali ele esteve a me esperar e eu cá, pensando, não se era bom mesmo eu ficar sem a dependência de óculos. Mas ele continuava lá e eu cá, pensando nas coisas que eu iria com o médico falar. Fiz uma pequena lista. E até a distração esteve a chegar. Foi quando o telefone esteve a tocar. Santo, eu nem havia reparado, sim, que o tempo havia passado. Santo, estava faltando um pouco para o relógio. O quê? Separado. Sem passar para o outro lado. Santo, quando eu estava assim na distração, o celular a tocar, fiquei a pensar, como é, meu Deus, como é, mas o médico a me esperar. Então, levantei. A questão é que eu não sabia se eu estava levantando correndo ou devagar. Ou o meio termo estava a chegar. E eu com a lista. Mas a identificação. Não a identificação. Era a identificação do salão. Aí fiquei pensando na confusão. O coração na mão, gente chegando de montão, e a simplificação. E da simplificação, é claro que aparecia a divisão. Como de fato eu consegui me estabilizar, sim, mas médico é médico. O médico continuou lá, no inferno a me esperar. Eu corri, sim,
corri para eu poder a divisão, sem deixar o corpo cá, e correr, levar a alma para com o médico no inferno estar, para eu poder, sim, o entendimento do básico alcançar. Puxa vida, pensei que não fosse conseguir chegar. Tinha tanta gente no inferno a me esperar, tanta gente a me esperar no inferno, que eu, meu santo, eu tinha que, de fato, falar com o outro, e um dizendo isso, e trazendo notícia, e falando aquela coisa toda, e aquilo, uma confusão, e aquela coisa toda, mas eu tinha que chegar no ponto que o médico estava. Parecia que não dava. Não, não! E gente a lamentar, gente a chorar. E o médico parado a me esperar, sem se movimentar. Sim, eu é que tinha que ter a certeza de que eu poderia, sim, ali no fundo do inferno chegar. Cheguei. Ele, a sentar, me convidou para de fato eu, sim, a alma acalmar. Senti uma certa paz. Uma paz, fiquei pensando, meu Deus, se eu que estou aqui a entrar, com tanta gente a me esperar, uma confusão tão grande que esteve a se formar, se eu for mais uma a gritar, não vai prestar. Eu não vou nem conseguir no inferno chegar. Consegui a calma, a serenidade, a tranquilidade. Claro que depois do baque, sim, o coração é quase parar, o corpo esfriar, aquela coisa toda. Você ter a sensação de que você vai desmaiar e outro, e aquela coisa toda, até aquilo ali. Mas o médico tinha razão. A calma tinha que vir do coração. Tinha que vir do coração mesmo. Não tinha como ser diferente, não. Quando a calma veio do coração, pronto. Todo aquele alimento que eu estava a precisar, o médico esteve a me dar. Ele então me disse, olha, agora é preciso o corpo pegar. Porque você vai precisar do corpo acalmar. Puxa vida. Fiquei pensando, se era bom eu sair do inferno para fazer esse caminho de novo, para pegar o corpo. Logo eu pedi para o médico um tempo e corri para com Deus falar. Eu corri para com Deus falar. Disse para Deus, Senhor, eu prefiro no inferno entrar, corpo e alma, sim, a misturar. Não, vai dar um trabalho danado. Eu só a alma no inferno. O corpo ficar cá e aquela confusão. Não, o Senhor pode me dar essa oportunidade de eu no relógio entrar, para esse itinerário eu marcar. Deus disse, se o médico concordar, assim será. Voltei para o inferno, a alma, o corpo lá. E disse para o médico, olha, eu fui com Deus falar e aqui conversando com você, com essa compreensão de que é preciso o corpo com a alma misturar para uma unidade formar, pedi para ele uma oportunidade de juntos, corpo e alma, aqui chegar. O que é que você acha?
Ele me disse, eu estou a pensar que bom mesmo é você conseguir respirar. Independente de onde o corpo vai estar e a alma, no momento, sim, que o celular tocar. A importância de respirar é única nesse lugar. Puxa vida, respirar. Fiquei pensando, a alma sabe respirar. E o corpo? Saberia eu o corpo usar para respirar, para o pulmão poder encher de ar e eu conseguir de fato balancear, sim, os manos do lugar, sim, porque irmãos. Aí o divino, o Messias, o médico esteve a me falar, olha, não é fácil a gente de fato pegar dois manos para na balança colocar e ter esse entendimento de que a gente só pode chegar onde Deus nos solicitar. Se a gente ultrapassar, é violentar a própria consciência que Deus esteve a formar para a gente ter consciência de vida privada, particular. Sim, respeitando o limite que o outro também precisa vivenciar. Santo Deus, o médico sempre com aquela delicadeza. Aí, ali a conversar da importância de eu poder, sim, dois manos, se equilibrar. Se os dois pulmões, puxa vida, poderia eu até fraquejar. Sim, lembranças e mais lembranças das dificuldades, dos manos, aquela coisa toda. Mas, ao Messias, o doutor, sim, da minha paz, da minha alegria, da minha harmonia, da sensibilidade de todos os dias. Ali ele me dizia, vamos voltar. Voltamos juntos. Santo Deus. Senti um alívio. A questão é que sentamos na porta da casa de Vocinha, sim, para os dois manos acompanhar. Era melhor. Sim, pelo menos naquele momento que esteve a se antecipar, santo, a família toda lá, nós dois sentados, olhando para os dois manos ali pela porta da casa de Vocinha passar. Fiquei pensando na parábola. Sim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros podem, de fato, nem em último se transformar. O médico resolveu a parábola completar. Se a gente não quiser, por um só momento, pensar naquilo que a gente costuma desejar para se beneficiar. Que tristeza! Sim, era aquela de poder, é verdade, me antecipar, sentada na porta da casa de Vocinha, com o Messias, a me falar da importância de eu poder dois manos carregar dentro do corpo que a alma teria, sim, que acalmar para eu poder a sensibilidade da vida encontrar e ter um motivo, sim, de aqui eu continuar. Santo, fiquei pensando
na palma da minha mão. Sim, como é que eu poderia, de fato, para a palma da minha mão olhar? Os dedos eu contar e eu poder aquele entendimento buscar. Sim, porque sabe como é que é? Os dedos podem faltar. Mas se eu conseguir o anel, sim, com o anel ficar, eu posso, em algum momento, o anel em auréola se transformar, sim, para o dedo poder buscar o entendimento do que com ele esteve a se dar. Santo, que coisa maravilhosa poder com o doutor conversar, me dizendo que eu não poderia, sim, o dedo na mão, de novo colocar, mas que eu poderia, sim, o anel pegar, uma aliança formar, para eu poder, de fato, com a palma da mão estar compreendendo os dedos que iriam, pouco a pouco, ali faltar. Santo, o pouco a pouco esteve a pegar. Sim, porque o relógio do médico é um relógio particular. Ele até esteve a me falar que muitas vezes o pouco a pouco corre mais, sim, do que um mensageiro no lugar. Então, eu teria que considerar a dinâmica de dedo juntar, dedo separar, dedo juntar, dedo separar, dedo juntar, dedo separar. E como um leque, eu saber a minha vida levar, compreendendo que dedo pode faltar, mas o movimento de juntar e separar eu teria que, de fato, sempre buscar para a minha vida, se na palma da minha mão sempre está. Porque assim a alma iria sempre me dar aquilo que o corpo fosse precisar, independente do corpo no inferno estar. Santo. Olha, você no inferno está sabendo que o fogo o tempo todo ali está a passar e você querer, sim, o corpo para o inferno levar. Porque você acredita que o médico vai lhe dar o alimento para o seu corpo não se queimar com o fogo que no inferno o tempo todo estará a passar. Para você poder, os seus pulmões, sim, você honrar, independente da mancha que cada pulmão iria carregar. Santo. Fiquei a pensar se ali na casa de Vociá eu iria encontrar uma flor, sim, para eu na infância voltar e ver boa noite lá, iluminando toda a casa de Vocinha. Poxa, parecia um sonho. De repente, as boas noites foram chegando. Boas noites. Sim, cada um foi me dando boas noites. Branca, lilás, rosinha. Estranhei que chegou até uma florzinha do tipo amarelinha. Puxa, coitadinha, mas acompanhadinha. Santo,
eu não tinha do que reclamar. Se até boa noite, sim, Deus esteve a me dar, antes mesmo do itinerário eu pegar, nada iria me faltar. Nem mesmo a florzinha amarelinha acompanhadinha. Poxa, eu poderia mesmo muito reclamar. Mas o beija-flor veio comigo estar, me dizendo que reclamar por reclamar não iria dar, mas eu saberia a palavra usar para qualquer bem te vir ali escutar. Puxa vida, saberia eu, por certo, sim, o doutor escutar? E se eu saberia? Se eu soubesse, né? Bom, com certeza eu iria saber o doutor escutar. Eu iria o entendimento do beija-flor considerar, enxergaria cada bem-te-vi a chegar. Não deixaria nem mesmo a andorinha fora daquilo que as vistas podiam alcançar, sempre a considerar o ímpar e o par. Sim, o que um pulmão iria precisar, o que o outro pulmão iria passar, e a dificuldade de 2 pulmões. Você, de fato, enterrar cada um com o próprio itinerário particular. Puxa vida. A vida. Sim, a vida ali a se descortinar. Eu com o Moisés a conversar. E ele me dizendo da importância de a gente ser ímpar, da gente ser par. Sim, o corpo sozinho pode até caminhar, sem ter alma nesse lugar. Mas quanta dificuldade o corpo não vai passar. Será que vale a pena a gente sem alma ficar? Só para a gente a barbárie vivenciar? Poxa vida. Eu nunca desejei sozinha, sim, caminhar. Sempre desejei que a alma viesse, se no meu corpo está, mas a alma do Messias, já que a minha, frangalho, esteve a virar. Sim, não tinha como. Frangalho, a minha alma, não virar. Se a minha alma frangalho não viesse virar, o corpo com toda certeza aqui não iria estar. Poxa vida, compreendi a dificuldade que é, sim, você na Gina está. Conforme o Evangelho está a nos falar, para a gente não ter medo daquele que pode o corpo matar, mas temei muito aquele que pode o seu corpo jogar na Gina. E ali você compreender de fato o que é dor particular. Não foi fácil. Não foi fácil na Gina você estar, para esse corpo aqui preservar. Sim, o corpo não iria aguentar. Não, o corpo não iria aguentar as surras que a miséria humana é capaz
de nos dar para miserável o ser humano continuar. Poxa, se eu podia com o médico estar, ele me dando a própria alma para viva aqui eu continuar, porque eu iria a minha alma querer salvar? Se a salvação é Deus que pode me dar. Santo Deus. Essa era a questão. Sim, de poder respirar. É você na hora H, na gina entrar e você, o frangalho da alma pegar. Para você, a própria alma carregar. Para ela no inferno, junto com o corpo estar. E você poder compreender mesmo quão miserável é a pessoa quando ela mesma não quer nenhum tipo de sentimento humano ali buscar. Para ela sempre fogo na casa atear, a ponto da própria casa no inferno se transformar. E ali você poder até tipificar o que dentro do próprio inferno você pode encontrar. E foi difícil, é verdade, eu assim realizar. Fui tipificar o que naquele inferno, sim, que um dia eu conheci como lá, ali, estava a se dar. Conforme Deus esteve a me falar que era preciso eu tipificar as barbáries que o inferno costuma patrocinar, porque a dona do inferno faz questão de criminoso no altar colocar. Tanto. A barbárie foi tanta, que o próprio pai estiveram como rata a enterrar, desconsiderando completamente o que o pai estava a passar, porque a dona do inferno o tempo todo esteve a atear fogo e mais fogo e na fogo para na gina eu estar e eu não ter a mínima possibilidade de sair da gina do lugar. Santo Deus. Mas uma coisa sou eu estar na gina. Outra coisa bem diferente é pai na gina parar. Eu poderia uma vida todinha aqui levar sem me importar. Vendo a minha alma em frangalho ficar na gina, ali está. Mas pai na gina parar. Porque a dona do inferno resolveu tudo quanto é tipo de bandido no altar colocar, sem se dar uma única oportunidade da humanidade ela alcançar, sempre a me jogar na gina, para na gina eu continuar. E não ter o direito de nada lhe falar. Porque sem crédito o corpo vai ficar. Quando a alma em frangalho se transformar. Como eu tenho certeza de que eu jamais estive a algum ato praticar para a minha alma em frangalho se transformar.
Eu pude esse corpo aqui preservar com muita dificuldade, é verdade, trancada no primeiro andar de um apartamento particular. Enquanto a dona do inferno vinha até me visitar. Depois que ela soube, sim, que eu estive a falar, que Kátia, a mais velha, não era filha dela. Ainda que ela estivesse dada a criar. Esteve a criar. Mas era filha de pai. Um pesadelo. Daí em diante ela resolveu, sim, na Gina entrar. Sim, na Gina que ela esteve a me jogar. A masmorra, frequentar. Para me vigiar. E ainda mais me desacreditar. Para ela, mais bandido, e mais bandido, e mais bandido levar, batendo palma para os bandidos do lar. Tudo quanto é crime, ela batendo palma, festa, batendo palma. E ai de quem levantasse a boca para falar dos bandidos do lar. O quê? Com ódio mortal ela iria ficar. Iria toda a baba ali, escarrar falando mal de quem ela suspeitasse de que não estava bem assim a gostar do bandido do lugar. Eu fico a pensar qual a serventia da gente pegar uma casa e num inferno transformar, fogatear, para o outro não ter direito sobre nada que um dia a infância pode nos dar. Eu jamais iria em mim pensar, sabendo que pai na Gina foi parar. Porque um maldito ordinário resolveu ele roubar. Para aquilo que era dele de uso particular ficar. Porque um filho, um pai matar para roubar é algo tão difícil de você suportar, que eu fico pensando se Dona Eurides tem algum tipo de coisa para se buscar, para ela poder, de alguma maneira, se justificar diante das barbáries que passa naquele lugar. Porque eu não apareci lá agora, não. Eu clamo na porta da casa de Dona Eurides, no inferno. Ela esteve ali desde que a Agilã resolveu, de fato, a vida detonar. Cheguei foi antes dele com a vida dele acabar. Disse bem antes para ela, as asas de Agilã cortar para demônio ele não virar. Dona Eurides resolveu no próprio demônio me transformar e colocou Agilã no lugar mais alto do inferno que ela esteve a preparar para Agilã, oferenda do demônio que ela é, virar. A ponto de Agilã, o próprio pai, matar, para da roça se apossar. Uma roça que pai nem estava mais.
a frequentar. Uma roça que pai deixou para ele ficar. Apenas com a condição de Castriciana também ter o direito de no cantinho dela ficar. Ele para lá na casa dele, com as coisas dele, Castriciana lá na casa dela com as coisas dela, apenas isso. Ele nem mais na roça esteve a ficar, voltou para a casa, para tanto se humilhar. Mas Jardilã nem sequer esteve a considerar que ele não ia mais lá. E Jardilã simplesmente resolveu pai matar. E não foi assim do dia para a noite, não. Ele esteve por várias vezes a tentar, de uma maneira em que, é verdade, não iria, muito sofrimento, pelo menos, é no pensar, né? Se a coisa é devagar, os órgãos vão ali morrendo e de repente um mal-estar. Mas, sabe como é que é Deus? Deus não esteve assim. Não esteve assim. A pensar, sim, para um fiel escudeiro de Deus menino santo. Não. Vamos dar oportunidades e mais oportunidades para a família. Querer barrar para um filho criminoso não virar. Pelo menos uma coisa é tentar. Não deixar a coisa se concretizar. E eu, mensagem a enviar, tendo que me humilhar. Até fui mesmo ali dizer um ano passar. Fiquei acho que em torno de 40 dias. Que a dona do inferno, quando eu vi a dona do inferno, que ela não estava a gostar, e sabe como é que é? Uma coisa é o corpo aqui, a coisa é o que ali o corpo é capaz de realizar. Com Deus eu fui falar, não tinha condições de ali eu mais ficar. Para pai eu não prejudicar. E a própria Dona Euridice eu também não prejudicar. Aqui não tinha condições. Quando Dona Euridice falou, veja onde você vai colocar seu povo, eu não era povo de Dona Euridice. Santo, como é que eu vou? Voltei. Ela ainda deu risada, mais núbia, dizendo que eu não estava aguentando o trabalho. Recebeu malandra, não aguentou, né, o trabalho, dando risada as duas. E eu calado. E mensagem. E nada. Sendo a desgraçada. Ainda assim, Deus me disse que eu teria que honrar a infância. Que eu preparasse a mala. Eu iria voltar. Poxa, eu não via nem motivo para eu voltar. Mas Castriciana me ligou, dizendo que meu irmão Medi passou mal, o estado era grave, que pai estava muito abatido, que Dona Euridice estava lá. Aí, puxa vida, a mala já estava arrumada, não tinha colocado muita coisa, santo. A coisa foi assim, do dia para a noite, mas Deus havia me falado. Eu tinha até já escrito
o itinerário gravado, eu teria que fazer esse. Mas a gente sempre assim, tá esperando. Aí eu fui falar com Deus para terminar de organizar a mala. Deus me disse para eu passar o mês todo lá, depois da independência do 7 de setembro, para eu voltar. Para eu a infância honrar, e passei aquele tempo com o pai, em 2023, no mês de agosto. Tive que ir no inferno ficar aquele tempo todo lá. Puxa vida, quanta dificuldade. Mas Deus nos dá sempre um coração para amar. Foi bom eu na infância entrar e abraçar Medi como uma criancinha. Sim, que comigo um dia esteve ali na mesma casa a caminhar. Foi desse jeito que Deus me disse para eu com Medi estar. Eu uma criança, ele uma criança. Eu só tenho que agradecer a Deus por eu poder olhar para a Medi como uma criança naqueles dias. Poder amar o irmão que para trás esteve a ficar. E eu poder compreender o anel, que não se encaixava mais, é verdade, no dedo de Medi. E eu poder esse anel pegar, para eu poder a infância de Medi preservar dentro do anel, para dentro de mim, para sempre ficar. Mas Deus ainda me disse: olha, você vai ao Natal com seu pai passar, vai ter que voltar. Poxa, já 2 vezes no ano, você entrar no inferno. Santo, não foi fácil não. Vou dizer que foi fácil. Imagine eu falar para o marido: a gente o Natal em Palmeiras passar, imagine, a gente humilhado, a gente que não valia nem mesmo as fezes dos bacanas do inferno. A gente não valia nem as fezes dos bacaninhas lá do inferno, não. E ele ali, sem saber como tudo isso lidar. Mas eu não desisto. E se não desisto, tenho que levar o outro a questionar. E buscar as respostas com Deus para a data da viagem marcar. Porque senão o Natal ia passar e eu ia estar aqui. Poxa. Mas Deus me dizia para eu não me preocupar, que eu iria o Natal lá passar. Na madrugada eu ia levantar e ia pegar a estrada. Puxa. Aí ficou: não vou hoje, a gente vai amanhã, então de manhã. Mas quando foi de noite, ele mesmo levantou e disse: vamos embora, tá na hora da gente ir. E pegamos a estrada assim. Com ele, é verdade, a se permitir esse convívio comigo ali. Porque não foi simples, não. Olha, eu só tenho que agradecer, porque eu reconheço que foi muita humilhação para ele. Foi muita humilhação para ele, aqueles dias ali. Ele tem que ali estar. Como sempre. Foi humilhação voltar, foi humilhação me levar, foi humilhação me buscar e foi humilhação comigo naquela casa estar para o Natal passar.
Mas eu não podia, de pai. Eu não poderia mesmo. De pai me despedir, deixar esse buraco. Eu queria dar a certeza, como Deus esteve a me falar, que com ele eu iria estar. E eu só tenho que agradecer a Hamilton por tudo isso suportar. Porque a família, olha, com ele, 100% esteve a errar. Porque ele sempre esteve a servir a família. E receber a família, dando muito mais do que a família estava a esperar, sempre. Dona Eurides é uma coisa nojenta, porque Hamilton fez tudo por ela, mas a mulher tão desgraçada que teve a coragem de colocar uma mensagem como se a gente tivesse colocado ela para fora de casa. O próprio Hamilton se disponibilizou em levar ela para a Feira de Santana, ficar com ela para ela fazer um exame que ela não estava conseguindo, para ela operar. Dona Eurides teve a coragem de mentir descaradamente, como se a gente não estivesse a importar. Foi Luane, minha filha, que conseguiu para ela. Era uma consulta para ela poder, pelo o médico passar e fazer o exame. E aquela mulher desgraçada, um demônio na vida de pai, nem sequer falou para a menina que ela fez o exame e que ela iria fazer a cirurgia. Aquilo é uma desgraça desumana, Dona Eurides. Imagine Hamilton, que não tem nada com isso, ele não é sangue, ter que aguentar Dona Eurides, ele tanto humilhar. Dona Eurides teve a coragem de dizer aqui dentro dessa casa com a Hamilton a escutar cá no quarto deitado, eu conversando com ela e Castriciana, que eles pensavam que eu não ia mais na Palmeiras porque a Hamilton estava com ciúmes de Davi. Tamanha a desgraça dessa mulher. Fazer uma coisa dessa, atribuir a Hamilton um crime, porque ele me trancar numa casa sem deixar eu, pai e mãe visitar, é um crime. Pois Dona Eurides é tão desgraçada que ela teve a coragem de falar isso na minha cara, com meu marido no quarto aqui, deitado, escutando tamanha desgraça, mas nunca destratou Dona Eurides. Ainda assim, serviu Dona Eurides. Ainda assim. Tamanha é a desgraça de uma pessoa que não aceita ser humana. Não aceita. Ela vinha para Salvador, eu nem sabia que ela estava, que eu não estava, nada. Mas desde que eu disse que Kátia não era filha dela, aí sim. Aí vinha me visitar, às vezes passava até 2 dias aqui para me tapear, sem para me vigiar, para saber até onde eu poderia chegar. Nunca me disse, você não vai não na Palmeiras, não vai voltar, nada. Fazia de conta que eu nem pertencia ao lugar, que era eu que não queria estar lá. Não foi porque ela me chamou, não. Eu fui porque Deus disse para eu ir. E porque pai me dizia quando é que eu ia, quando é que eu ia, quando é que eu ia, quando é que eu ia. Na hora que Deus me permitiu. Passei o Natal lá. O ano de 2024 foi o ano que pai faleceu. Foi o ano que Dona Eurides mais veio na minha casa. Praticamente todo mês ela estava aqui a me visitar. Quando eu menos esperava, chegava ela. Às vezes
Andréa deixava ela aqui, ela trazia uma carga de coisa. O quê? A geladeira entupia, a cozinha não tinha nem lugar onde colocar, o freezer, tanta coisa que ela trazia. Ficavam 2 dias, depois pedia para os netos vir buscar. Aí de lá mesmo ela sumia. Fez isso o ano de 2024, de quando aí passou, entrou 2024, ela veio, os meses assim. Quando em maio, em junho, tanto que ela chegou aqui, eu tinha falado, Castriciana estava na Palmeiras. Aí ela fez uma chamada de vídeo e disse que pai passou o dia todo agoniado, querendo falar comigo e com Hamilton. Aí perguntei para a Castriciana, uai, o que foi? Por que você tá aí? Ela disse, não, porque mãe foi para Salvador e pai não está muito bem. Pai já tinha alguns dias doente. E ela não havia me dito nada. Mas aquele dia, ele passou o dia todo agoniado. Quando foi de noite, ela fez a chamada de vídeo e eu falei com ele. Dio estava até nesse dia com ele. Falou, mas o coração já não estava fraco. Mas eu já estava preparada para viver o fato. Tá tudo gravado. Tudo gravado. Tudo conforme foi a mim solicitado por meu amado, sim, o médico, o Messias, me dizendo para eu deixar tudo organizado. E foi tudo conforme ali pelo divino, foi traçado ali. Tanto que ela chegou aqui no outro dia, disse que tinha vindo por o médico. Falei que pai tinha feito a coisa, que não estava bem, que Dio estava até lá. Ela disse, ele estava adoentado, eu disse para ele vir, mas ele não quis vir, e eu tinha que vir, e ele está lá. Dessa quinta, aí pai só fez piorar, sexta-feira disse que ia levar para o cardiologista, aí levou, mas ele só fez piorar, e a gente pedindo para ele querer vir para aqui. Mas ele sabia que ele não ia aguentar não. Mas pai fez um esforço tão grande para aqui chegar. Que leu, meu irmão, que eu agradeço. Gratidão, eternamente. Trouxe ele e me disse assim, pronto, já fiz o que ele queria. Leu me disse, pai queria ver Cassinha. Pai só veio para ver Cassinha. Mas eu estava preparada para voltar, tanto que Dona Eurice não estava aqui não. Ela só veio me visitar. Quando ela soube que pai estava passando muito mal, que eu estava indo para lá, Castriciana correu para avisar, ela disse que queria ir. Hamilton foi buscar essa mulher. Nessa mesma noite, quando eu já tinha colocado a bagagem no carro, para poder Hamilton descansar um pouco e a gente poder viajar, Castriciana ligou dizendo que ele resolveu vir. Que eu esperasse que ele resolveu vir. Pai resolveu vir. Mas Leo disse que ele passou na frente da igreja para se despedir. Mas só veio me fazer sagrado. Veio me fazer sagrado.
Dona Eurídice, ela me humilhou de todos os tipos, naqueles dias que o pai ficou adoentado. Porque ela veio para aqui pensando que eu ia, mas o pai resolveu vir. No outro dia mesmo, Dona Eurídice saiu daqui. Fez de tudo para Leo nem ficar aqui. Foi tão decadente ver Dona Eurídice daquela forma que eu pedi para Deus clemência. Clemência dela e de mim. Clemência dela e de mim. Mas Deus a me falar para o corpo e a alma. Na Gina está. Para eu, o meu pai amar. E não em me pensar. Eu ser inexistente. Para o pai ter todos os dentes. Seja inexistente. Se o pai merece ter todos os dentes. Quando o hospital ligou para a Milton, porque a Milton ficou responsável. Ela queria, Dona Eurídice queria tirar isso, mudar, colocar os netos dela como responsável. A Milton foi para o hospital. Quando Leo avisou, ele saiu daqui. 5 horas, correu para lá. Para de pai cuidar. Ela queria trocar. Para Milton não ficar responsável por pai. Uma desgraçada dessa. Que só fez brasa no lar para inferno virar. Santo. Hamilton foi um filho para pai. Sempre foi assim. Antes mesmo de eu me casar com ele. Sempre foi assim. Sempre. Tanto que o hospital ligou. Ele foi entubado. Mas eu ainda vi. Graças a Deus, eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Por ele ter me dado esse direito de me colocar no lugar do pai, de pai, a dor de pai, com ele eu passar. Quando o hospital telefonou para aqui, eu perguntei para Hamilton, ele já morreu? Hamilton, provavelmente. Aí Hamilton foi, eu fiquei aqui sozinha, eu levantei, vim para o computador e postei a mensagem que eu já deixava preparada da sexta e de sábado de manhã. Mas eu não postei a de sábado de tarde, que eu coloco junto com o vídeo. Tranquilamente. Porque Deus me diz para eu ser inexistente. Pai merecia ser gente. De lá do hospital, ele ligou para Luan. Ligou para avisar a Dona Eurídice. Dona Eurídice é tão desgraçada, que a Milton estava lá no hospital, perguntou, olha, quer que eu dê já a entrada, adiantar aqui a documentação e tal? Ela disse para não. Dona Eurídice fez a Milton sair da Cidade Baixa, que mora em Salvador, sabe? Da Cidade Baixa, onde o pai estava, no hospital, ali perto do Largo de Roma. Longe, para levar de madrugada, para levar o papel do hospital, para entregar ao neto dela, no Imbuí.
gente vivendo tempos difíceis aqui. Porque para chegar lá no lugar onde ele mora é ruim. Passa num lugar horrível. E ela fez Hamilton e Luan levar isso. Aquela desgraçada de pessoa. Quando eles chegaram aqui, eu não sabia nem o que dizer. Hamilton não tem nada com isso. Hamilton não é sangue daquela desgraça, não. De pessoa. Ela humilhar, sim. Olha, eu só fui. Porque Deus disse para eu ir. Feito o bumerangue. Vá e volta, bate e volta. Santo. Não deixei meus filhos. E conforme Deus esteve a me falar, não leve nenhum dos dois para o inferno, não. Ficamos humilhados. Fomos humilhados por todos eles. Humilhados, trancados dentro de um quarto. O quarto que um dia foi meu, que virou de pai, e fiquei ali. Humilhada por aquela mulher desgraçada. Sem ter direito a nada. Mas Deus me dizendo, seja inexistente. Seu pai merece ser gente. Aquela mulher tão desgraçada, que na hora que eu estava no quarto, que eu saí para lavar a roupa, deixar a roupa que eu tinha sujado lá dela, deixar no varal lavada. Eu corri, entrei no quarto, porque o povo dela ia chegar. O padre chegou, Dona Euridice sabe, que de todos eles eu sou a única que frequentava a igreja. Ninguém ali frequenta a igreja, só eu frequento a igreja da Palmeira. A mulher foi incapaz de me chamar. Eu tinha acabado de passar por ela e entrar no quarto. A Milton é que escutou. E teve a curiosidade. Pensou que tivesse acontecido, estava o movimento, me chamou. Disse, é o padre. E nós dois fomos. Na hora que o caixão saiu, que todo mundo saiu, que eu fui saindo, ela, por azar meu, foi entrando no quarto, no carro do neto dela. Ela parou, olhou para minha cara, me encarou no carro. De mim desdenhou a mulher. Eu não entrei no cemitério, não pude não. Deus disse não. Lembre-se, é seu pai. Eu fiquei ali na pracinha com a Milton, Ivete, Cláudia e Selma. Ela desceu desse carro, parou e tornou olhar para a minha cara, desdenhou de mim e entrou para enterrar o meu pai, que não é sangue dela, daquela desgraçada, ordinária, uma mulher ordinária. Eu desci ali, quando o pessoal começou a sair, que eles já tinham colocado o pai lá, desci ligeiro, mas Hamilton, vambora, que eu quero ir antes dela voltar e eu ter que essa humilhação. Mas o carro ficou preso na oficina, tive que procurar a chave, não deu. Quando eu estava pegando as coisas lá no quarto, ela entrou. Aí eu ia saindo, a Gilane tinha acabado de entrar, disse para ela, e tinha outros lá dentro, agora vamos para a roça comemorar. Eu vou na frente para organizar, vocês vão depois. Ela tinha descido do cemitério. Ela foi para a cozinha para cozinhar aipim e fritar carne para eles. Como se ela não tivesse enterrado o próprio marido, o pai dos filhos. Quem pode agir assim, meu Deus? Quem pode descer do cemitério, passar para a cozinha para cuidar da comida para os malditos que ela coloca no altar? E eu escutei isso. Meu Deus do céu. Ela não falou nada para a Gilane. Nada! Um filho dizer para uma mãe
Vamos para a roça comemorar, depois do pai. Acabou de colocar o pai na sepultura. Eu saí daquela casa sem dar tchau àquela mulher. Nem a nenhum deles, só a Castriciana, que entrou no quarto e ainda queria que eu fosse falar com ela. Eu não vou. Depois do 7º dia, ela veio para Salvador. Eu fiquei doente. Hamilton doente. Voltou com um problema que ele tem. Hamilton estava ruim. Estávamos os dois de cama aqui, ruim. Quando menos espera, bate na porta, quase meio-dia. Hamilton disse, é sua mãe. Eu ainda disse para ele, abre e não diga nada. Não vamos dizer nada, vamos aguentar. Ela entrou, estava aqui deitada, arriada. Ela disse, lá tá todo mundo arriada. Chegou, eles saíram, eu falei, vou lá ver Cassinha. Depois ela ficou aqui 2 dias. Ela também arriada, que estava com uma gripe. Hamilton foi comprar xarope. Eu levantei, fui fazer chá. Hamilton foi colocar a comida porque eu não estava aguentando. E essa mulher pinta e borda com ele. Passa por cima, esmaga. Uma pessoa que não é o sangue dela. Ela não tem o direito de fazer isso com ele, mas ela faz. Depois disso, ela foi. A mãe de Hamilton faleceu em setembro, 3 meses depois de pai. Aí ela soube, mandou dizer que depois vinha nos fazer uma visita de pêsames. Olha, Dona Eurides, ela é tão ruim, gente. Vocês não têm ideia, ela é tão ruim. Que Dona Eurides teve a coragem de dizer para vir fazer uma visita para ele. Dona Eurides não foi nunca, de quando ela voltou aqui nessa casa, de 2017, nunca pediu para Hamilton para levar ela para ver os pais de Hamilton. O pai de Hamilton morreu em 2020. Ela já frequentava aqui, de vez em quando vinha. Ela não falou, me leva para ver seus pais, tem tanto tempo. Olha que esse povo de Hamilton tratava a Dona Euridice na palma da mão. Nunca pediu para fazer uma visita. O pai morreu, mandou condolências. A mãe de Hamilton ainda viveu até 2024. De 2020 a 2024. Nunca pediu para fazer uma visita. A irmã de Hamilton tratava a Dona Euridice super bem. A mãe de Hamilton estava lá. Nunca pediu para fazer uma visita. A tia de Hamilton, todas as vezes que eu encontrar ela, vai me perguntar por Dona Euridice. Nunca quis fazer uma visita. Depois que morreu, queria fazer para mim e a Hamilton uma visita. Que eu mandei uma mensagem para ela, não. Já chega. Você nunca quis visitar esse povo de Hamilton. Qual é o sentido de dizer que vem fazer uma visita? Aí é que ela deixou de vir aqui, não apareceu mais. Mas Castriciana brigou com ela lá, não sei que motivo. Já esse ano, passou o 2024, acabou, ela fez cirurgia lá e tudo. Castriciana ainda falou e tudo. E eu recebi uma mensagem de Dona Euridice me esculhambando. Santo. Dona Euridice, ela pensa sem pensar, porque ela age de uma maneira que a maldade, a ruindade, a perversidade é tão dela, que o que ela faz é tão abominável que ela nem se dá conta que tudo que ela costura ali é a gina para o pai continuar. Portanto, Dona Euridice é 100% responsável por pai.
continuar vivendo na Gina. E eu com essa batalha todos os dias, esse ano todinho, dedicada a Pai, porque eu tenho certeza de que Deus tem hora e lugar para essa bolha estourar. E Pai finalmente ter o direito de sair de lá. Com todos eles sendo obrigados a carregar a própria vida de cunho particular, que nenhum deles vai poder esse crime para cima de minhas costas jogar, porque eu sempre estive a avisar que naquela casa tinha uma cobra de 2 cabeças e que era preciso ali cada um acompanhar. Portanto, o tempo que for precisar, eu vou a Pai me dedicar. Qualquer um pode me matar, me espancar, fazer o que quiser. Eu não estou nem aí. Eu sou inexistente aqui. Mas Pai existe para mim. E é por Ele que eu estou aqui. E será sempre assim. Porque eu tenho certeza, certeza e certeza de que a verdade vai fluir do mesmo jeito que Pai aqui esteve a cair. E eu sinto muito por ser assim. Isso, esse vídeo, Deus esteve a me pedir para eu deixar aqui. Porque os meus pulmões, com toda certeza, eu vou poder. Vou deixar 3 pontinhos. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. E obrigada a cada um que sempre, 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 sempre esteve a me ajudar. Eu digo aos mortos, para que aqui eu possa estar, cada um trazendo uma florzinha de boa noite de cunho particular para no sepulcro de Pai colocar. Porque eu tenho certeza que Deus vai, o sepulcro dele escancarar. Para ele, rato, como rato ali não continuar. Não é justo com ele. Porque o demônio resolve e resolveu. Fogo na casa atear para outros demônios ela levar. É o que há. Bom dia, bom dia. Eu só tenho que lamentar. Obrigada, meu Divino. O Divino me diz sorria. Você sempre será motivo de alegria desde que a sua estrela guia. Confia, confia.